Depois de sofrer um hiato na década de 20, o cinema pernambucano, assim como o nacional, entra numa nova fase na década de 70, com a inserção do filme Super 8, de 8mm, nas produções. O fenômeno do Super 8 durou até 1983 e permitiu que a produção local periférica fosse estimulada a baixo custo. Nesse período foram produzidos documentários, ficções, filmes experimentais e outros formatos. Mas a história do cinema de animação pernambucano começa apenas em 1972, com o lançamento de Vendo Ouvindo, produzido por Fernando Spencer e Lula Gonzaga, um dos primeiros filmes do ciclo Super 8 e pioneiro no estado. A ideia dos diretores era fazer algo simples, rápido e barato. A animação consistiu em um rosto composto de olhos, bocas e orelhas que reage a sons diversos, mas sem conseguir falar. Quando finalmente a boca sinaliza o primeiro movimento de fala, uma tarja com um nome fim é colocada sobre ela. Osman Godoy foi outro diretor pioneiro a testar a bitola. Em 1969, começou a produzir filmes com rolos de 8mm. Quando Godoy deixou a Amazônia e veio para Recife, ele trouxe todo o seu material e passou a realizar sessões em sua casa. Foi em uma dessas sessões que Fernando Spencer pôde visualizar o potencial do Super 8. Osman então resolveu testar a técnica de animação pintada sobre a película, feita através de canetas de retroprojetor para desenhar sobre o filme Super 8, o que fugia totalmente dos trabalhos de ficção e documentários que vinham sendo realizados na época. O fruto dessa experiência foi o filme Puff no Cosmo das Cores, mas por não possuir conhecimento técnico e prático, no processo de criação da obra foi encontrada algumas dificuldades, como o diâmetro da ponta da caneta de projetor, que era muito grande em relação à área útil da película. A solução encontrada por Godoy foi simplificar os desenhos. Com imagens básicas e narrativa simples, logo lhe veio a ideia de contar a trajetória de um pontinho preto. Pintura na película OFF4. Outro empecilho encontrado na construção de Puff foi a falta de referência espacial de um quadro para o outro. Mas através de uma filmagem prévia com luz estourada, o problema foi solucionado, dando origem a um filme completamente abstrato e simples, fruto do improviso e criatividade de Osman Godoy. Com um apurado senso estético, o arquiteto Valderi Soares, em 1975, produziu sozinho 5 curtas e, com isso, se introduziu no ciclo da produção de animação em Pernambuco. Com traços versáteis e criativos, ele gostava de realizar experimentos visuais, utilizando a câmera Super 8 e se valendo apenas de imagens para construir a narrativa cinematográfica. Valderi não estreou no cinema apenas em 75. Mas foi neste ano que todo o seu trabalho se voltou ao cinema da animação. Suas técnicas mais famosas foram time-lapse e animação 2D em papel. Os seus 4 primeiros filmes, o Pix-PGE, Pix-PGE 2, Pix-PGE 3 e Pix-PGE Close, nunca foram encontrados, mas registros históricos afirmam que os 3 primeiros foram produzidos em plano muito aberto e o 4º foi produzido em plano aproximado, que nada mais é a variação da técnica de time-lapse. Já O Homem que Punha a Mão para Fora é uma animação 2D tradicional, com desenhos sobre papel feitos pelo próprio arquiteto. Os filmes de Valderi são importantes pela sua qualidade técnica e também pela quantidade, que representou metade da produção de animações daquele período. Em 1977, Fernando Spencer estava viajando de carro para a Bahia e teve uma ideia. Ele achou várias bonecas coloridas em uma feira de artesanato. No mesmo momento, decidiu fazer delas as protagonistas do primeiro filme de animação em stop motion de Pernambuco. Apesar de ser simples e improvisado, o filme As Corocas se Divertem foi trabalhoso de fazer. De forma autoral, Spencer filmou 7.500 quadros, colocou som e editou, tudo isso sozinho. O mais importante do projeto é o visual. Sem muita profundidade, a história ficou em segundo plano. Ao som de chorinho, as bonecas de pano ficam dançando, se divertindo e interagindo com outros objetos que tomam conta da cena. Em um ponto da história, um macaco chamado Kong aparece e persegue as bonecas para ter relação sexual. Mesmo Spencer sendo um importante cineasta, o filme é carente de cuidado com foto, luz e animação, o que confirma que ele era amador na área da animação.
Mas apesar das críticas, as Corocas se divertem e traz de forma clara a riqueza de símbolos e artefatos da cultura nordestina. Os filmes do Super 8 incorporaram vários formatos cinematográficos diferentes, se misturando inclusive com as artes plásticas. Paulo Brusque é um artista multimídia que desenvolveu técnicas em arte xerox na década de 70 e acabou se tornando destaque por unir as artes plásticas com o cinema experimental. De sua obra é importante destacar a técnica em xerofilme, a qual era produzida a partir do registro de imagens quadro por quadro na máquina copiadora, para depois essas cópias serem filmadas uma a uma na câmera Super 8, criando imagens em movimento a partir de figuras em xerox. Brusque realizou 2 produções em Pernambuco com essa técnica, o Xero Performance e Luminous Fogo, desenvolvidos em 1980. Em Xero Performance, o artista mostra sua relação com a máquina de fotocópia, além de ironizar as opressões impostas pelo regime militar na época. Ele captura imagens dele próprio com expressões de agonia, como se estivesse preso no aparelho. Já em Luminous Fogo, o artista coloca fogo na máquina de xerox para captar imagens de sua própria destruição. As produções amadoras, feitas a partir de equipamentos baratos e estrutura acessível, serviram de exemplo para a geração do cinema que veio depois, assim como sua natureza contracultural e experimental, que explorava diferentes linguagens, técnicas e estéticas, como nas obras de animação tradicional 2D, pintura em película, time-lapse, stop motion e xerofilmes. O ciclo do Super 8 em Recife foi um momento fértil para o cinema pernambucano, mas a falta de continuidade nas produções impediu que o cinema de animação local amadurecesse. Somente em 2000 que surge uma nova geração com produções sólidas de animação digital no estado. Mesmo assim, é inegável o aspecto pioneiro desse período, já que foi dentro das produções super oitistas que surgiu o cinema de animação pernambucano.